O assento, por favor, enquanto você abre a sua Bíblia, no livro dos Salmos, capítulo 78. E eu gostaria de convidar você para essa leitura da palavra do Senhor. Salmos 78, a partir do versículo 9, diz assim: Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Porém também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Senhor, nós te louvamos nessa noite, pela oportunidade que temos de estar diante da tua palavra. Meu Deus, eu quero abençoar nesta hora cada pessoa que está aqui dentro desse ambiente, cada pessoa que está online recebendo a palavra, cada família dessa casa, Senhor. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que essa palavra não volte vazia, porquanto é uma palavra que o Senhor tem trazido com um objetivo de fortalecer-nos e de nos tornarmos úteis no teu reino. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que a surdez espiritual seja removida, que a dureza no coração seja, Deus, também removida, a fim de que a palavra cumpra o propósito em cada coração, que cada coração seja como uma boa terra nessa noite, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o Salmo 78, esse salmo que nós lemos, ele traz uma meditação importante sobre como entristecemos o coração de Deus quando nós retrocedemos. Nós temos um relacionamento com Deus, você sabe disso? Sermos pessoas conhecidas como cristãs, evangélicas, ou pessoas que têm a palavra de Deus como regra de fé em prática, irmãos, não é só o vínculo com a igreja. Você tem um relacionamento com Deus. Nesse momento aqui, tão agradável, tão oportuno, é bom, é proveitoso, mas além desse momento, eu preciso dizer que há algo que é só entre você e Deus. Deus tem algo para que seja feito através dessa igreja, através da sua vida, porque você é parte dessa casa espiritual. Então, o Salmo, não sei se você acompanhou assim com atenção, ele fala sobre a bondade de Deus e a constante infidelidade do povo.
Se você já leu um pouquinho a história do povo de Israel no Antigo Testamento, você vai ver que essa inconstância, esses altos e baixos do povo, de presenciar milagre, receber um milagre e depois retroceder, receber um milagre e depois murmurar, receber um milagre e depois sair da posição. Então, o salmista está narrando isso. Cada coisa que o Senhor fez, cada milagre que o Senhor operou, e denunciando naquele momento a reação de inconstância que aquele povo possuía. E essa é uma reflexão para nós nessa noite. E por isso estaremos falando nesse tema, não saia do combate. Fale para alguém do seu lado, não saia do combate. O Salmo, ele retrata que apesar de todas as maravilhas que Deus operou diante do povo, na sequência, eles esqueciam das obras realizadas. E mesmo diante de tantos milagres vistos, no dia do combate, porque a igreja, irmãos, é um exército. É o exército de Jesus. Nós somos o exército de Jesus. Diga o irmão ao seu lado, você é um soldado do exército de Jesus. Você é um soldado do exército de Jesus. Então, essa reflexão é sobre você e eu. Não nos ausentarmos no dia do combate. Por exemplo, esse final de semana estamos em combate. Porque você sabe o quanto que nós precisamos orar, pedir direção de Deus para sair daqui da igreja com 3 ônibus cheios, mais os carros, passarmos ali 3 dias administrando tudo, acomodação, refeição e toda a estrutura, né, que acontece aqui no culto, reproduzir essa estrutura lá. É um tempo de combate. Festas bíblicas, as reuniões oficiais da igreja, toda quarta, todo domingo. Então, aqui, irmãos, está sinalizando que nós precisamos ser aquelas pessoas que não saem da posição. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, fala comigo, sede firmes e constantes, sempre crescendo na obra do Senhor. Diga ao irmão do seu lado, o seu trabalho não é vão no Senhor. Aqui nesse ambiente tem pessoas que têm no pensamento isso, que fez demais para Deus e que Deus não retribuiu o seu trabalho. Então o Senhor está mandando eu dizer para você isso, o seu trabalho não é vão no Senhor. Esse pensamento daí da sua cabeça não vem de Deus, vem do diabo. Porque a Bíblia diz que Deus não esquece do trabalho das nossas mãos. Você já recebeu alguma resposta de oração? Deus já operou algum milagre na sua vida? Você já foi livrado de alguma maneira? É isso que o Salmo está dizendo. Vocês não devem lembrar de Deus só na hora da sua necessidade, mas Deus precisa ser lembrado por você na hora da necessidade do reino. Porque às vezes na hora da enfermidade a gente lembra de Deus, na hora que o reino está em combate a gente se esconde. Então o reino de Deus precisa ser lembrado. Aqui o salmista está denunciando algumas coisas. A primeira é que muitos discípulos saem da posição, mesmo que o Senhor tenha dado para ele armas, unção, treinamento. O quanto que você já viveu, já recebeu de Deus, de palavra, de instrução, de orientação, de ensino. Fala para o irmão, tudo que você recebeu é para você transbordar na vida de outras pessoas. Deus não te dá nada para você guardar dentro de você. Você sabe por que o Mar Morto é chamado assim? Porque ele não transborda em lugar nenhum.
Aí vai recebendo, recebendo. Entupiu de sal, irmão. As águas não servem, os peixes morrem. Então, quando você fica parado, você não serve a Deus, não serve a igreja, não serve na célula, você vai ficar como um mar morto, recebendo, recebendo, recebendo. Fala para alguém do seu lado, não saia do combate. Tudo que você recebeu até aqui, desde o dia que você se converteu, é para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida aqui na terra. Deus armou o povo de Israel para o combate. Toda vez que Deus quer usar a sua vida, seja na célula, seja no encontro. Ontem aqui foi um momento lindo com os irmãos que vão servir no encontro. Cada irmão sendo ungido, recebendo uma capacitação para aquilo que vai fazer ali nesse final de semana. E toda vez que Deus te solicita, Ele te equipa, Ele confere provisão com uma finalidade profética. Mas a gente não pode se esconder. Diga, é Deus quem me capacita para o combate. Fala o irmão ao seu lado, irmão, Deus te capacita para cumprir os propósitos dEle. Mas o Salmo está dizendo aqui, o que ocorreu com os filhos de Efraim. No dia do combate, eles bateram em retirada. No dia do combate, eles se recusaram a lutar. Irmão, se você tem recebido do Senhor um encargo para servir com as crianças, sirva com as crianças. Não se recuse a servir no reino de Deus. Se Deus te deu uma unção para liderar a célula, lidere a célula. Não se retire do combate, porque você está tendo dificuldade. Por esse motivo ou por aquele, seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor. A certeza da derrota é quando você interrompe a luta. Veja o que diz o Salmo, os filhos de Efraim bateram em retirada. Por quê? Porque aquele dia ia ser um dia de grande esforço. Vou falar algo aqui. Muitas pessoas gostam das promessas, mas não gostam de enfrentar as batalhas pelo reino de Deus. Irmãos, a Bíblia diz assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deus tem promessa na sua vida e sabe o que acontece? Ele vai cumprir cada uma delas. Deus tem promessa de cura, de honra, de restauração. Vá recebendo, vá se manifestando aí, vá dizendo amém, vá tomando posse. Deus tem promessas, muitas promessas para a sua vida. E Ele não vai ser infiel com você, se você for infiel para com Ele. É justamente isso que o texto está falando. Diga comigo, a bondade de Deus e a infidelidade do povo. Porque se você observar bem, foram vários milagres. O povo recebia um milagre hoje, no outro dia já estava insatisfeito. E a reflexão é sobre isso. Talvez você está orando por portas abertas na sua vida pessoal, mas você não está guerreando por portas abertas no reino de Deus. Tudo que nós plantamos aqui, irmãos, investimos em pessoas, em famílias, em homens. Eu queria que você pudesse ver o histórico de cada pessoa, ou de algumas pessoas em especial que estão indo ser ministradas no encontro. Para você entender o peso e a importância que tem, que eu e você tenhamos disponibilidade de servir ao Senhor. Então, no dia da luta, no dia que demande mais pessoas, sabe que quando tem encontro com Deus, o domingo aqui a gente precisa de pessoas para estarem sustentando as cordas.
Então eu preciso discernir. A minha igreja está combatendo em duas geografias. Eu preciso me posicionar, irmão. Eu preciso me posicionar. A palavra de Deus está denunciando: os filhos de Efraim bateram em retirada, porque era um dia de combate. Tem a sua luta pessoal, mas tem as guerras também do reino de Deus. E eu e você precisamos, diga comigo, guardar a aliança com o Senhor. Não é comigo a aliança, não é com o pastor Enoque, é entre você e Deus. É entre você e Deus. Então, muitos cristãos têm esse comportamento. O Senhor traz o alimento espiritual. Ele nos alimenta com a palavra. Cada culto que você vem, cada célula, cada live, você vai recebendo alimento. O Senhor te capacita com unção. Irmão, a unção é igual a gasolina no carro. Você abastece para andar. A unção o Senhor derrama para você trabalhar. Quem não trabalha não tem unção. E se tiver, perde. Eu lembro na pandemia que os carros não podiam ficar muito tempo parados, porque senão a gente ia ter que tirar a gasolina, porque fica a gasolina velha lá. A unção, ela tem um objetivo: é servir. E quem serve é acrescentado, porque Deus vai entregando à medida que você disponibiliza. A sua vida, o seu tempo, a sua história, o seu carro, a sua casa, sua família. É assim que acontece. Deus remove a unção quando a gente para você ficar abastecendo um carro. Se ele não anda, ele não leva ninguém para lugar nenhum. Então vai ter uma festa. Às vezes tem alguns ministérios, né, que os líderes assim, mas pastora, tem aquela pessoa que só aparece no dia da festa. Eu disse, irmã, é entre ela e Deus. É entre a pessoa e Deus. Muitas pessoas querem caminhar com o Senhor somente no dia bom. E quando chega o dia de estar junto ali, não guardam a aliança. Você sabe o que acontece? Deus tem nos dado um rebanho cheio de fé. É verdade. Toda pessoa convidada que vem ministrar aqui na igreja, homem e mulher, fica impactado com a fé, com a unção, com a adoração, com a presença que a nossa igreja... Eu sei, irmão, todas as igrejas têm, mas eu tenho que falar da minha, né? Você está inserido em uma igreja de fé, em uma igreja que ora, em uma igreja que não se cansa no ensino da palavra, domingo após domingo. O Senhor tem nos alimentado com palavra, com revelação, nas células, nos encontros, nos cultos, na escola de líderes, na rede Kids, juvenis, baby. Não falta palavra. Na nossa igreja, nós somos abençoados, que o Senhor nos alimenta com a palavra. Amém? Então o Senhor está pedindo isso para nós. Não se esqueça da sua aliança com o Senhor. Existe algo que é entre você e Deus. Precisa existir um pacto entre você e Deus. A sua vida, ela precisa estar disponível para as lutas do reino de Deus. É muito ruim quando você vê pessoas que já lutaram as batalhas do Senhor, mas hoje não lutam mais. Por quê? Porque precisa guardar a aliança. Não é? Pessoas que já trabalhavam nos encontros, mas hoje não trabalha mais. Liderou a célula, mas hoje não lidera mais. Estava ali, dinâmico o tempo todo.
movendo as águas para que as coisas aconteçam. Irmão, quando você vê uma festa bíblica, uma conferência, um tempo de consagração, de live 5 horas da manhã, é guerra. Encontro com Deus, é guerra. É que a gente já vai fazendo cara de paisagem para o inimigo e já vai... Não dá importância, mas não é porque não tem guerra. Fala para a pessoa do seu lado, a sua igreja precisa de você. Amém? A sua igreja precisa, você é importante nesse movimento que nós temos. O texto do Salmo 78 diz que as pessoas saem do combate, mesmo tendo visto que Deus interfere, que Deus livra o seu povo, que Deus traz a provisão, que Deus entra com providência na hora exata. Deus entra com providência. Irmãos, nós vivemos em um mundo tão estressado, em um mundo tão pressionado, tão assustado com tantas coisas, que às vezes a gente retrocede no reino de Deus, porque a gente acha que aqui nós somos norteados pelas mesmas leis de lá de fora, e não é. Nós cantamos aqui antes da palavra, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Rafá, todos os nomes de Deus, nós precisamos tomar posse disso. Se Deus tem tocado no seu coração, se você tem recebido um armamento de Deus para servir de alguma maneira, fique na sua posição. Como foi que o Senhor perguntou a Isaías? A quem enviarei? O Senhor não vai impor que você sirva. O Senhor não vai impor que você esteja disponível. A pergunta é, a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, você acha que o Senhor, Ele não sabe das suas lutas? Ele sabe. Diga alguém ao seu lado, o Senhor conhece todas as suas lutas. Ele sabe, irmão. Quando Ele lhe chama para fazer algo pequeno ou grande, Ele quer, na verdade, trocar o jugo com você. Ele quer dizer, me dê suas lutas e vá trabalhar no meu reino. Tome o meu jugo sobre você, porque o meu jugo é suave e leve. O seu, você não aguenta carregar. E às vezes a gente se apega aos nossos problemas, às nossas lutas, e ficamos levantando aquela bandeira e paramos, e retrocedemos. A nação de Israel, e nós também, já vimos Deus agir na nossa vida. Levanta a mão se você já viu Deus agir na sua vida, uma vez pelo menos. A nação de Israel viu. Viu o Senhor livrar através de 10 pragas que vieram sobre o povo do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus guiou aquele povo pelo deserto com a nuvem de glória durante o dia. Você sabia que a nuvem reduzia o calor? Deus reduz o calor dos nossos problemas no nosso dia a dia com a presença dEle. E à noite, uma coluna de fogo que amenizava o frio. O Senhor fez brotar a água da rocha para matar a sede. O Senhor enviou maná, alimento para ele. Enviou codornizes quando reclamaram que queriam comer carne. Mas mesmo assim, no dia do combate, eles se esconderam. Eles se omitiram. Então, irmãos, quando nós ficamos paralisados, não é por causa do Senhor. Nós precisamos nutrir uma memória daquilo que Deus já realizou nas nossas vidas. A Bíblia diz assim, traga à memória o que te dá esperança. Traga à memória o que te dá esperança. Nós não podemos esquecer os milagres, as maravilhas, as provisões, a proteção que o Senhor nos deu.
é uma estrada, ó, de mão dupla. Não que o Senhor dependa absolutamente de você para que as coisas aconteçam no reino dele, mas é privilégio para nós. Não podemos desprezar aquilo que o Senhor já operou em nossas vidas. Leia lá no livro dos Salmos, repetidas vezes: aquele que abriu o mar vermelho, aquele que alimentou o povo no deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você tem que ficar repetindo para as pessoas que já andam com você, para aquelas que estão chegando. Tudo que Deus operou na sua vida tem um propósito de dar testemunho àqueles que ainda não conhecem o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Shalom, o Deus que te tirou da depressão, o Deus que salvou seu casamento, o Deus que lhe trouxe uma cura que não era esperada, o Deus que Ele guardou no meio de um assalto, o Deus que te guardou numa noite escura. Precisamos testificar as maravilhas e os milagres que o Senhor fez, irmãos, em nossas vidas, e ter um coração agradecido. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. Nós precisamos ter esse coração agradecido. Deus é um Deus de Marcos. Marcos não é uma pessoa. De memórias. Veja que no Antigo Testamento, alguém ergueu um altar, o nome desse lugar é Betel, o nome desse lugar é esse. Porque é assim que nós seremos usados por Deus para atrair outras pessoas para Deus. Eu queria terminar dizendo que Deus sempre levanta outro quando nós nos omitimos no combate. O texto diz que Deus ficou indignado contra os israelitas por terem vivido vários milagres e continuarem com aquele porque não, irmão. A Bíblia diz: Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não vai mudar. Tudo que você já viveu, tudo que você já recebeu de resposta. Tem gente que recebeu esposa de presente, tem gente que recebeu emprego de presente, tem gente que recebeu aquilo que precisava. Nós estamos sendo alvos da bondade de Deus, mas precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser aquele que também abre portas para que outras pessoas possam passar, irmãos. Para que outras pessoas. Deus procura pessoas assim como José. Deus precisava de um José, para no tempo da fome a nação de Israel ser preservada. Mas se José fosse se omitir na cova, na prisão, diga, irmão, persevera. Talvez você está num momento de cova, de prisão, e o diabo fica na sua mente. O segredo do crente, irmãos, é viver cada dia buscando a presença de Deus. E você sabe que em dado momento o Senhor vai te surpreender e vai te honrar pela sua constância e pela sua perseverança. O Senhor honra todo crente que é fiel. Apocalipse 3:11 diz assim: eis que venho sem demora. Segura na mão de alguém e diga assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Veja que a palavra do Senhor está dizendo: guarda o que você tem. Guarda o que Deus te entregou. Se mantenha. Eu sei, irmãos, eu sei que é difícil, eu sei que tem momentos que é
Não é difícil, não. É muito difícil. Mas a chave para permanecermos fiéis até o fim está escrito na palavra de Deus. Segura a mão de alguém do seu lado e diga: irmão, é andando e chorando. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Se você parar para chorar, já foi. Andando e chorando, diga, voltará sem dúvida, com alegria. Receba essa palavra aí. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. No sábado passado, eu estava em uma célula, e aí eu estava ali com a ministra Elisângela, e estava dizendo assim, a visão, a gente fica estudando, tem uma hora que parece que ela se transforma, sai da letra aí. E ali a gente estava com 3 gerações de discípulos, 3 níveis de liderança. Eu, a líder da macrocélula, a líder da célula e as discípulas. Eu fiquei assim, Senhor. Uma vez eu estava sentada lá no encontro, não sabia nem o que era visão, nem o que era nada. E o Senhor me deu o Gênesis 12. E eu fiquei naquela tarde assim, olhando e me lembrando. Eu digo, meu Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu vou falar para você, se quando Deus resolveu tomar meu pai para si, eu fosse brigar com Deus e dizer, Senhor, não subo mais ali, não faço mais nada, eu não viveria aquele momento. Então, do ano 2000, que quando eu fiz o meu encontro, até o sábado, foram só 25 anos. É pouco tempo? 25 anos. Para ver algo que era muito teórico, gerações, 1, 2, 3. Mas eu quero logo 10 gerações. Irmão, respeite o dia dos pequenos começos. Respeite o dia dos pequenos começos. Nós precisamos ser forjados na fidelidade ao Senhor. Não tenha dúvida da fidelidade de Deus. É do caráter de Deus. Ele nunca vai te abandonar. Ele é fiel. Mesmo se você for infiel, Ele permanece fiel. Mas o apelo para você nessa noite é, faça um voto de fidelidade ao Senhor. Guarde a aliança que você tem com Ele. Honre tudo o que Ele já fez na sua vida. E seja disponível para o reino de Deus. Amém? Então, quero convidar você a ficar em pé no seu lugar e aplauda o Espírito Santo de Deus nessa noite. Irmãos, a obra de Deus nunca fica desamparada. Deus quer usar a sua vida. Fale a 3 pessoas. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Ele é o dono da obra, Ele é o dono do reino, Ele é o rei. Deus é um Deus de gerações. Fale comigo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Quando Saul foi reprovado, Deus já tinha achado a Davi. Deus não fica refém de homem nenhum. Deus não fica refém de mulher nenhuma. Deus não fica refém de nenhum levita. Deus não fica refém de nenhum intercessor. Deus não fica refém de nenhum líder de rede, kids, juvenil, baby, recepção, cantina, de ninguém. Som, multimídia. Deus é Senhor absoluto da sua obra, do seu reino. Mas nós somos oportunizados a sermos Davis. Coloque isso no seu coração. Que você possa ouvir da boca de Deus o que Davi ouviu. Achei um homem segundo o meu coração. Achei uma mulher segundo o meu coração.
que não se esconde do combate, que não pede só portas abertas para si, mas que é um canal para abrir portas para o reino de Deus. Você sabe por que nós temos avançado e prevalecido? Essa é uma igreja prevalecente, irmãos. Se Jesus voltar agora, a Peniel vai chegar lá no céu. Vai chegar com grito de vitória, porque nós sofremos grandes dores, grandes perdas, mas o Senhor tem usado homens e mulheres, sustentando as cordas, posicionado, passando dor, passando perda, passando sofrimento, passando enfermidade, mas sustentando. Você olha hoje no culto, está, amanhã está, no ano que vem está, na outra festa está. Deus quer contar com a sua fidelidade também. Lembre da bondade de Deus. Diga: eu sou aquele que não sai do combate. Sejam firmes. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Permaneça fiel até o fim. Porque a comunidade bíblica Peniel é uma igreja prevalecente. Porque uma hora e outra nós estamos ouvindo comentários: nossa, eu nunca vi um ministério de dança igual essa igreja, eu nunca vi um louvor assim, eu nunca vi um movimento assim. Por quê? Porque eu estou diante de homens e mulheres combatentes. Eu estou diante de homens e mulheres que estão guardando o que receberam de Deus e que vão chegar diante do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor me entregou, eu usei em prol do teu reino. Fala para uma pessoa aí diante de você, diga a ela: Deus trará portas abertas diante de você. Diga: sua célula, sua empresa, seu discipulado, sua família vão avançar, porque o Senhor achou em você um homem, uma mulher fiel a Ele. Amém? Dê um forte aplauso a Jesus.